Toda a palestra aqui ela é centrada na lei da reforma psiquiátrica, né, que é a minha palestra, Lei 10.216, do ano de 2001. Tá? E qual a intenção aqui, o que eu venho tentando trazer para todas aqui, todos, nessa pequena exposição, em relação ao processo penal. A lei da reforma psiquiátrica, ela surgiu através de um projeto de lei de um deputado do PT, o Paulo Delgado, e esse projeto de lei ele foi submetido ao Congresso em 1989. E aí vocês podem olhar o ano, né, que a lei foi sancionada. 12 anos, né, depois somente que a lei foi sancionada. E essa lei ela vem a conferir direitos e garantias aos doentes psiquiátricos, a toda e qualquer pessoa que sofra uma enfermidade mental, de uma enfermidade mental. E a importância dessa lei no processo penal é justamente esse escopo de garantias, né, esse escopo de direitos que a lei traz e que vai ao encontro do artigo, né, que é um princípio, um artigo constitucional que traz um princípio norteador do ordenamento jurídico brasileiro, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Se a gente fizer uma análise da lei, toda a inteligência da lei, ela é nesse sentido, de garantir melhores condições de tratamento e a ressocialização do indivíduo que está sofrendo com a enfermidade, enfim, a manutenção do tratamento de uma forma mais humanitária, porque como o Alistair bem colocou aqui, as instituições asilares vêm de longa data, permanecem até hoje. Há um avanço na psiquiatria, eu não vou aqui falar sobre a psiquiatria, não tenho a propriedade que tem a doutora Ana Paula, vai trazer para vocês amanhã, com certeza, com muito mais propriedade, a questão do avanço no tratamento dos pacientes. Mas o que eu tenho a trazer é a questão da aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal. Infelizmente, há uma recalcitrância do Poder Judiciário em vários estados do Brasil, e aqui sem não quero causar nenhum embaraço, mas também uma recalcitrância por parte do Ministério Público em alguns estados em aplicar a lei da reforma psiquiátrica, né, em chancelar, melhor dizendo, a aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal, né, sob um dos argumentos é que é uma lei da seara civil e não uma lei na seara penal. Então, eu venho demonstrando justamente isso. Para além do benefício, claro, porque o que está se tratando aqui, o assunto maior, como eu sempre digo, quando eu vou tratar desse assunto, não é processo penal, propriamente, somente, né, dito. É, sobretudo, uma questão de saúde pública. É isso que todos têm que ter em mente quando forem se debruçar sobre um processo, né, que tenha como pano de fundo inimputabilidade, enfermidade psiquiátrica. Antes de ser uma questão de processo penal, é uma questão de saúde pública. E justamente por isso, tendo essa consciência de que é uma questão de saúde pública, alguns, né, não são todos, eu falei, há uma recalcitrância, né, grande parte de algumas instituições, mas alguns magistrados, o próprio Conselho, né, Nacional de Justiça, NJ, já vem referendando, como eu vou mostrar, a aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal, e o STJ também, Superior Tribunal de Justiça. Só que há uma aplicação muito tímida ainda em relação à lei da reforma psiquiátrica. Eu trouxe 2 artigos, o inciso 2, eu trouxe só uma parte do artigo 2º, melhor dizendo, eu trouxe 2 incisos, e trouxe um artigo de muita importância, que é o artigo 4º. Eu não vou ficar aqui lendo para não tornar a palestra enfadonha. Eu não vou aqui fazer com que vocês fiquem se debruçando aqui na análise, na leitura comigo. Mas o que eu queria destacar aqui em relação a essa análise preliminar da lei da reforma psiquiátrica é o artigo 1º, que, como eu bem falei aqui nesse momento inicial, confere garantias, confere o melhor tratamento aos enfermos psiquiátricos. O artigo 2º traz um rol de direitos, eu só coloquei ali 2 incisos, mas o inciso 1º merece grande destaque. E com esse artigo 2º, inciso 1º, é que a gente vem argumentando nos processos penais para chancelar a aplicação da lei. Ter acesso, né, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, parágrafo único ali do artigo 2º.
ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. Infelizmente, o que a gente vem observando nos hospitais, na maioria dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos no Brasil, não é essa realidade proposta na inteligência da lei. Né? Há pouco tempo, não faz muito, são uns 3, 4 anos, né? No máximo 3, 4 anos, o juiz da Vara de Execução Penal de Porto Alegre, Dr. Lozecan, por exemplo, determinou que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, lá de Porto Alegre, não abrigasse mais enfermos, né, submetidos à medida de segurança. Por quê? Porque não tinha nenhuma condição daquele hospital receber. E isso é fato público, notório. Eu vou falar agora do meu estado. Eu não estou aqui vindo desconstruir a questão do tratamento de saúde, né, do que recebem nesses hospitais. A questão é a seguinte: não se pode conceber enfermidade psiquiátrica como razão de encarceramento. Não existe isso. Ou loucura, como eu não gosto do termo, mas loucura não é motivo para encarceramento. Pense, um indivíduo que já está fragilizado, que está, muitos estão, né, com uma forma cronificada de alguma doença psiquiátrica, e você ainda vai submetê-lo à clausura, submetê-lo a tratamentos desumanos. Eu posso falar para vocês, com certa experiência, com pragmatismo, a seguinte questão. Eu falo do meu estado, como eu disse. Os hospitais de custódia e tratamento no estado do Rio de Janeiro são extremamente deficitários do ponto de vista de oferecer o melhor tratamento. Primeiro ponto, os enfermos ficam enclausurados. Né? Tem aquele determinado momento, ficam circulando nas galerias, mas ficam enclausurados. Falta remédio, vocês sabem, infelizmente, falo isso com muito pesar. É o meu estado, o estado que eu amo, mas falta antipsicótico nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos do Rio de Janeiro. Então, eventualmente, os pacientes têm surtos, depois que se quiserem, tiverem a curiosidade, podem pesquisar, eu posso enviar, quem quiser trocar e-mails, enfim. Já teve óbito nesses hospitais em decorrência da ausência de medicação. Então, aqui eu não estou falando algo de forma que não se observe na prática. É muito triste a realidade dos hospitais de custódia e tratamento. Há profissionais, lógico, comprometidos ali. Lógico que há profissionais comprometidos. Eu não estou aqui criticando os profissionais. Eu estou criticando a forma de se tratar. Né? Loucura, como alguns dizem, eu não gosto do termo, né? Enfermidade mental, reitero, não é motivo para trancafiar uma pessoa em condições subhumanas. Pelo menos ao meu sentir, eu acho que de todo mundo que pensa com um senso humanitário e, sobretudo, agora há uma lei, né? Demorou 12 anos tramitando, mas há uma lei conferindo esses direitos. E se se esse diploma legal vai ao encontro da Constituição Federal e vai ao encontro da Constituição Federal, né? Sobretudo, como eu disse, do princípio norteador, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, por que não aplicá-la no processo penal? Somente sob o argumento de que é uma lei da seara civil e não da seara penal? Isso não é razoável. Isso não vai ao encontro da Constituição Federal. Tá? E, para fechar esse primeiro slide, eu tenho o artigo 4º ali. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ou seja, e a doutora Ana Paula vai falar, como eu disse, com mais propriedade sobre isso, mas é necessário que se fortaleça o tratamento ambulatorial através da rede CAPS, né? o Centro de Atenção Psicossocial, né? De tratamentos na rede ambulatorial, rede CAPS. E, claro, é de suma importância, eu até falei com o Dr. Marcos Edson, ele encampou por isso, ele falou, vamos levar essa luta, vamos fazer com que essa luta seja nacional, vamos colocar em voga o assunto, porque é de suma importância acabar com os manicômios judiciais, os intitulados hospitais de custódia e tratamento, né, psiquiátricos, porque são ambientes realmente degradantes. Para quem atua, os defensores sabem aqui do estado de Rondônia, que aqui não tem, né, eu soube que aqui não tem o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tem as residências, né, terapêuticas, então, entre aspas, menos mal, porque não é o ideal, porque eu soube que aqui os pacientes
a maioria, né, ficam isolados nessas residências, né, não tem um amparo familiar e também um amparo com efetividade do Estado, mas pelo menos não são trancafiados, como é no estado do Rio de Janeiro, como no estado do Rio Grande do Sul e como na maioria dos outros estados da federação. Então a luta nacional, primeiro, é a luta antimanicomial, a luta para acabar com os hospitais de custódia e tratamento, a luta para fortalecer a rede CAPS, a luta para dar efetividade à lei da reforma psiquiátrica, não só no âmbito do SUS, mas, claro, no âmbito do processo penal, onde enfrenta grande resistência ainda, infelizmente. Como todos sabem, eu falei, eu estou aqui para construir o conhecimento, peço perdão porque tem em citar um artigo ou outro, como eu coloco ali, porque aqui tem estudantes de direito, eu pensei nisso e por isso eu estou colocando, mas eu sei que para os defensores aí que estão atuando na batalha diária, vão fazer, o cara vem aqui querendo ensinar, não, estou pensando sobretudo nos estudantes e nessa conscientização da aplicação da lei. Então, desde já eu peço desculpas por colocar ali alguns artigos, por colocar, trazer jurisprudência para vocês, mas já achei importante para ilustrar isso, sobretudo para os estudantes. Então, como se dá a questão da inimputabilidade no processo penal, de forma bem resumida, claro? Primeiro tem que averiguar, de acordo com o artigo 26 determina que é isento de pena, né? Aquele que, por doença mental, você não tenha como imputar o delito por ausência de discernimento. Então, não há a culpabilidade. Quando averiguada a inimputabilidade, há ausência de culpabilidade. Então, não deve ser condenado a uma pena. Infelizmente, há essa concepção também de que a medida de segurança é uma pena. Não o é. A medida de segurança ela tem como desiderato o tratamento, a manutenção da saúde mental. Há essa recalcitrância também em relação à aplicação da lei, porque a medida de segurança, infelizmente, ainda é encarada como pena, e não é. Ela tem como intuito maior o restabelecimento da saúde mental e a manutenção, né, do tratamento. Eu trago aqui para vocês a questão do 149 aí, do Código de Processo Penal. Eu trago aqui, eu vou destacar ali, não sei se está dando para ver, a questão que está logo ali embaixo. Eu trato a questão do excesso de prazo na instrução, né? Aquele prazo muito contestado, mas que parte do judiciário, né, nos estados da federação, aceita o prazo de 81 dias. É um prazo minoritário, aquele prazo, se forem somados todos os prazos da instrução penal, o prazo de 81 dias foi um prazo estabelecido como um prazo de duração razoável do processo. E se seria cabível ou não a aplicação, a impetração de um habeas corpus em favor do enfermo psiquiátrico quando observada a demora excessiva na conclusão da instrução processual. Então, para ilustrar se há ou não essa possibilidade de liberdade, de conceder uma liberdade, né, e o indivíduo ser assistido pela rede CAPS, eu trouxe um julgado do meu estado, eu trouxe aqui um julgado também do estado de Rondônia, e aqui eu novamente digo, o estado está bem avançado em relação, lógico que a gente quer a efetividade da lei, mas aqui não é um elogio da boca para fora, o estado está sim avançado nessa questão da luta antimanicomial, lógico que a gente sempre quer a efetividade. Então, eu trouxe um habeas corpus, tá? Eu não vou ler, lógico, tudo, quem quiser eu já pré-disponibilizo aí o material, desde já está disponibilizado. Eu vou ler só ali o finalzinho, tá? É um julgado da 6ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, o julgamento foi em 2016, e ali o finalzinho. Patente o excesso de prazo na prisão do hora paciente, que desde dezembro de 2014 não lhe pode ser imputado sequer quando do incidente em lapso excedido atribuído ao Estado. Ordem que se concede em parte consolidando a liminar, unanimidade. O que está tratando isso aí, como eu disse? É o excesso do prazo de conclusão da instrução e por que muitas vezes ocorre, é por isso que eu digo que eu quis trazer aqui, sobretudo para os estudantes de direito, os defensores, logicamente, já estão muito a par dessa questão. Perdão. Essa questão do incidente de insanidade mental. Lógico que todo o processo penal, a gente sabe, sobretudo pela ausência do número suficiente de magistrados, de servidores, né, tem uma demora. E o que acontece nos processos onde há instauração do incidente de insanidade mental é que os hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos que fazem essa averiguação, essa perícia
eles têm poucos profissionais. Então, o processo penal, nos casos de inimputabilidade, demora mais que os processos penais que não são de inimputabilidade. Então, esse é um caso emblemático. O indivíduo ficou muito tempo aguardando, e aí, por isso que eu trouxe aqui essa questão. E aí? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem exame de um incidente de instauração de insanidade mental no Rio de Janeiro chega a durar 3 anos, 4 anos, 5 anos. A título de exemplo, eu atuava lá no Hospital Roberto Medeiros e no Henrique Roxo, são 2 hospitais de custódia e tratamento lá no Rio de Janeiro. Eu chamo carinhosamente de Chiquinho, até fiz uma menção a ele num artigo. Temos um exemplo da defensoria, Eduardo Newton, defensor, sabe disso. Temos o exemplo do Francisco, ficou 18 anos sem uma sentença. 18 anos, aguardando a conclusão do incidente de insanidade mental. Ah, Marcelo, mas isso é um caso isolado. Não, eu tive lá vendo. No mínimo, quando anda muito rápido, 1 ano, 2 anos, 9 meses, só para a conclusão do incidente de insanidade mental. A maioria, 2, 3 anos. Eu estou falando do incidente, não estou falando uma sentença. Então, a grande questão é essa. E aí? O indivíduo já debilitado, como eu disse, já sofrendo, tem muitos ali que nem sabem o que estão fazendo ali. Eu não estou aqui com digressões, né, algo abstrato, não, isso é algo concreto, muitos. Porque eu cansei de ver, doutor, né, porque eu sempre conversava, tal, gostava de conversava com as famílias. Doutor, eu não sei nem porque que eu estou aqui, né? Quando ele vai recobrando a consciência. Doutor, não sei nem porque eu estou aqui. Disseram que eu fiz isso, mas eu não lembro direito, eu não sei. Não é razoável você manter uma pessoa enclausurada que não conseguiu ter o discernimento. Enfim, o ordenamento jurídico atualmente não permite isso. Então, fica esse julgado de ilustração. É possível, sim, impetrar habeas corpus, tá? Quando há uma... claro que é possível, sempre é possível, não é isso que eu estou dizendo. A viabilidade, a tese é encampada, é nesse sentido que eu estou dizendo é possível. A tese pode ser encampada nos casos de medida de segurança, demora na instrução, claro, sobretudo nos casos de medida de segurança, pela demora da conclusão do incidente de insanidade mental. Então, vocês, estudantes de direito, pessoal da defensoria, já sabem isso de cor salteado, mas estudantes de direito estão concluindo, que gostam de penal, se forem atuar, fica esse recado aí. Vou passar ao próximo. Uma outra questão que eu quero trazer aqui, como eu falei, a minha intenção aqui é trazer uma visão mais pragmática, uma visão do dia a dia, né, da atuação do advogado militante na área de inimputabilidade. Uma questão muito sensível na averiguação da inimputabilidade são os crimes, são cometidos os crimes dolosos contra a vida, né? Crimes de competência do tribunal do júri. Nos crimes dolosos contra a vida, o operador do direito, né, o defensor, no caso defensor, não defensor público, defensor de forma genérica, né, o defensor tem que estar muito atento ao parágrafo único do 415, né, do Código de Processo Penal. O parágrafo único do 415 do Código de Processo Penal, ele traz no seu bojo uma questão muito importante, que ele trata, sobretudo, da absolvição sumária, se é possível ou não ser decretada a absolvição sumária nos procedimentos do júri. E aí, pode ou não pode? Pode, mas o grande alerta que se tem que ter em relação aos casos de competência do tribunal do júri é que desde o início, desde lá da resposta, né, quando você for elaborar a resposta, você não alegue, claro, estou falando isso se você verificar de pronto, né, de plano, que o caso está patente ali, uma questão de inimputabilidade, que está patente ali que o indivíduo sofreu de uma enfermidade, que sofreu ou sofre de uma enfermidade mental, que à época dos fatos ali, ele não tinha o discernimento, ele era inimputável. Então, na resposta, desde a resposta, é necessário que não se alegue nenhuma outra tese defensiva que não seja a tese da inimputabilidade. Porque o 415, ele traz essa restrição. O parágrafo único traz, 415 e o parágrafo único trazem essa restrição.
não há como não há como determinar a absolvição sumária, traz um salvo, né, quando a única tese defensiva for inimputabilidade, mais ou menos nesses termos, né? Claro, não estou fazendo a oratória literal do artigo. E aí, para ilustrar essa grande importância de você se atentar para isso, eu trouxe um julgado, né, inclusive lá originário do Estado do Rio de Janeiro, um recurso em habeas corpus lá do STJ. O relator foi o Jorge Mussi. Isso eu vi em muitos casos. Eu aqui, novamente, não é uma crítica, tá? Nada institucional, cada um na sua função. Eu vi em muitos casos o Ministério Público, não só lá no Rio, em outros estados, quando o advogado faz aquela menção genérica na resposta. Né? Será alegado tais fatos não correspondem à realidade. Tais fatos descritos na denúncia do Ministério Público não correspondem à realidade. O que será averiguado durante a instrução criminal? Há casos de o Ministério Público, né, encampar esta tese para dizer o seguinte: olha, há uma menção genérica a outras teses defensivas com essa frase. Então, cuidado com essa frase genérica. Vocês vão vir em 1, 2, 3 casos, são vários casos, defensores estão aí, aqui de Rondônia, para corroborar aí com essa minha fala. Cuidado com essa frase genérica, né? Porque o Ministério Público, em alguns casos, não são todos, mas tenta sempre levar, né, fazer com que o réu, nos casos do júri, seja pronunciado, e aí o indivíduo, novamente, já está fragilizado, já está debilitado, vai enfrentar todo aquele estresse do tribunal do júri, podendo, inclusive, ter um surto. Então, fica esse alerta, para quando verificarem uma inimputabilidade de forma patente, né, não ventilarem outra tese defensiva, claro, nos casos do tribunal do júri. Caso contrário, a competência, como todos sabem, para julgamento é do júri, né, é do corpo popular ali, do corpo de julgadores, e aí o réu vai ser submetido ali ao plenário. Então, fica esse alerta. E o que traz o julgado? Traz justamente uma contrafala em relação ao argumento de muitos membros do Ministério Público. O Jorge Mussi, o que traz de interessante esse julgado é o seguinte: a simples menção genérica, né, não dá embasamento para dizer que há outra tese defensiva. É uma menção genérica. Então, não deve ser pronunciado e levado ao julgamento, né, do plenário do júri. A inimputabilidade, medida de segurança, tese distintiva da causa de isenção de pena. A simples menção genérica de que não haveria nos autos comprovação da culpabilidade do dolo e do dolo do réu, sem qualquer exposição de fundamento, não sustentaria a tese defensiva. Então, essa é uma grande questão, tá? Porque geralmente também não só a frase genérica, mas você pode alegar também uma negativa de autoria, uma legítima defesa, e aí não tem jeito, a competência vai ser do júri, o indivíduo não vai poder, né, ser absolvido de forma sumária. Esse é o ponto que eu queria destacar nesse slide. Aqui eu trago um julgado exemplificativo aqui do Tribunal de Justiça aqui de Rondônia, ano de 2007, tá? A comarca original é Cacoal, né? É isso? Se eu estiver equivocado, me corrijam. Tá? Primeira vara criminal. E ele é justamente nesse sentido, eu posso disponibilizar a inimputabilidade penal, homicídio qualificado, tese alternativa, tá? Ele, aqui no caso, eu trouxe aqui, ó. Posso, para quem quiser, eu disponibilizo. Só para ficar o alerta, inclusive aqui eu trouxe esse julgado do estado de vocês aqui. Eu vou tratar agora da questão da execução, né? Dando um pequeno salto, falei um pouco da questão do processo de conhecimento, agora eu vou tratar da execução da medida de segurança, reiterando não ser a medida de segurança pena, como muitos operadores do direito colocam, né? Ela tem como desiderato a restauração, a manutenção da saúde mental, certo? Então, como eu trouxe aqui, tem uma resolução, né, do CNJ, a resolução 113 do CNJ, em seu artigo 14, ela traz ali a determinação, ela chancela a aplicação da lei da reforma psiquiátrica. Então, eu não entendo, e fica essa luta, claro, a luta maior é a luta antimanicomial, acabar com os manicômios, mas que fique essa luta para a aplicação efetiva da lei. Se a lei é chancelada, é referendada pelo CNJ, é referendada por alguns tribunais que já vêm a Rio de Janeiro também,
e sobretudo pelo STJ, não entendo o porquê dessa recalcitrância. A nossa luta é sobretudo para continuar com essa aplicação, né, e que essa aplicação se torne efetiva. Então, a resolução, no seu artigo 14, ela traz ali, ó, a sentença penal absolutória que aplicar medidas de segurança será executada nos termos, né, ela traz a lei de execução e coloca a lei 10.216. Foi só para ilustrar que há uma resolução do CNJ e que vem chancelando a aplicação na execução. Tá? Aqui eu trago um outro ponto controvertido dentre os membros do Poder Judiciário, que se debruçam sobre a questão do artigo 175 versus o artigo 176. Aqui a gente está para colocá-los aqui, situá-los no lugar da minha fala. Eu estou tratando aí da LEP, né, da Lei de Execução Penal 7.210 agora. Então, há uma discussão no artigo 175 e 176 de quando seria o momento adequado para a instauração do exame de cessação de periculosidade. E antes de adentrar no julgado, a doutora Ana Paula com certeza vai falar com mais propriedade, como eu sempre estou sempre reiterando aqui, porque eu não vou me meter a falar de psiquiatria, claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, antes de adentrar no julgado propriamente dito, na questão que eu vou trazer aí do 175 versus 176. Eu discordo radicalmente desse nome, exame de cessação de periculosidade. É necessário que a gente pare, né, que a gente consiga lutar para tirar esse caráter negativo de que o indivíduo que sofre de uma enfermidade mental, que ele é um estorvo social, que ele é um indivíduo, um ser abjeto, tem que ser alijado da sociedade, tem que ficar naqueles hospitais de custódia, tem que ficar trancafiados nos hospitais de custódia. É preciso desconstruir esse imaginário social negativo, aproveitando aí, lembrando aí do nosso curso de História lá na UF, a gente trabalhava com História imaginária, História cultural. É necessário desconstruir esse imaginário social negativo. Primeiro, para reinserção social ser completa. Segundo, para que no processo penal passe, novamente, a ter efetividade, para que a lei passe a ter efetividade, a lei da reforma psiquiátrica. Mas, sobretudo, por isso que eu falei que a doutora ia falar com mais propriedade, porque a gente não pode atribuir como algo inerente, né, ao enfermo psiquiátrico a questão do perigo, de ser uma pessoa perigosa. Você ter ações violentas, isso é inerente, no sentido inerente, não é que todo mundo seja, claro, você pode ter algo em potencial. Isso é inerente ao ser humano, e não ao doente psiquiátrico. Então, esse nome é um nome muito infeliz. Exame de cessação de periculosidade. Ele traduz a ideia, como pano de fundo, ou até de forma patente, né, de que um indivíduo que sofre de uma enfermidade psiquiátrica, ele é perigoso. Ele não é um indivíduo perigoso. Ele pode ter ali atos de violência como qualquer outro ser humano. Ele tem ali, por conta de uma questão de desequilíbrio lá, de desequilíbrio bioquímico, não sei, eu sou médico, né? Mas uma questão de uma enfermidade mental, e não necessariamente ele continuará tendo atitudes violentas. Hoje, as drogas, né, farmacológicas, elas estão muito avançadas, não tem mais tanto efeito colateral como a gente tinha, como a gente verificava antigamente. O indivíduo convive normalmente. O que eu quero trazer aqui para você, que talvez não saiba, é que você com certeza convive com indivíduos com a esquizofrenia, que é uma doença que muitos brasileiros possuem. E com certeza ele é um indivíduo que está ali no seu dia a dia, agindo com normalidade, ele não é violento, ao contrário, ele é muito mais cortês que muitos, provavelmente, da sua convivência. Então é necessário, aqui eu não estou, desculpe o termo, enrolando, querendo passar o tempo, não. É porque, infelizmente, é assim que são encarados. Encarados como estorvo social. Então é necessário, de suma importância, desconstruir esse imaginário social negativo. É necessário a gente incluir. E isso já começa pelo título do exame. Exame de cessação de periculosidade. Ações violentas são inerentes ao ser humano, não a um enfermo psiquiátrico. Enfim, trazendo a discussão agora propriamente dita, peço perdão por esse parênteses, a discussão que eu trago aqui é o tempo, né, para o defensor pleitear a instauração do exame para que o indivíduo retorne, né, para os estudantes que não estão tão acostumados. Perdão. O indivíduo que foi sentenciado a uma medida de segurança,
ele só pode retornar quando feito o exame de cessação de periculosidade pelos peritos da administração pública, quando eles chancelam o retorno dele, claro, mediante o laudo. E há um conflito entre o 175 e o 176, que é o seguinte: qual é o prazo para se pleitear o exame de cessação? O 175, ele diz que o prazo mínimo é o prazo a que foi sentenciado o indivíduo, o prazo que ele foi sentenciado com medida de segurança. Foi sentenciado o cumprimento de medida de segurança, digamos, de internação, né, a medida de segurança de reclusão, que é a internação, há 2 anos. Então, ele só pode fazer o exame de cessação de periculosidade no 2º ano, quando bater aquele lapso temporal, for verificado aquele lapso temporal, e realizar o exame quando for verificado. Já o 176, estão trazendo papelzinho, 5 minutos, meu Deus, eu que achei que estava falando só. Já o indivíduo, já o artigo 176, ele diz que o exame de cessação de periculosidade, ele pode ser pleiteado a qualquer tempo durante a medida de segurança. Mas isso é tão claro, tal, é algo. Mas há conflito, por incrível que pareça. Tá? O Poder Judiciário tem aí sido demandado para resolver esse aparente conflito entre 175 e 176. E ainda bem, prevalece a inteligência, né, a redação do artigo 176. O exame, pelo menos lá no meu estado, aqui em Rondônia, eu não sei como é que é observado, como é que o Poder Judiciário se manifesta sobre essa questão, mas lá no meu estado prevalece o exame poder ser pleiteado em qualquer tempo. A redação do 76 prevalece sobre o 175, eu vou avançar, e é isso que eu trago nesse julgado aqui, lá do meu estado. Tá? Uma apelação de 2015. Queria falar um pouco aqui de um instituto, porque a lei é silente quanto à lei de execução penal, né? Ela fala lá no seu artigo 1º em ressocialização, mas ela é silente em relação ao indivíduo que está cumprindo medida de segurança. Como é que vai ser essa reinserção social? Quais são os projetos para a reinserção social? E aí tem um instituto, né, que foi cunhado junto com os profissionais da área médica durante a execução penal para atenuar aquele cárcere dos indivíduos que foram submetidos à medida de segurança de internação. Esse instituto ele se chama saída terapêutica, né? São as conhecidas saídas terapêuticas. Como se é o equivalente a uma VPL, né? Uma visita periódica ao lar, para quem foi condenado, quem está com uma pena. Então, o que seria a visita periódica ao lar, para a medida de segurança, são as saídas terapêuticas. Então, como é a saída terapêutica, como ocorre? O defensor vai, pleiteia a saída terapêutica, um exame, que seja feito um exame para fins de saída terapêutica ao juízo da vara de execução penal. O paciente vai ser averiguado, claro, vai fazer aquele exame, os profissionais vão fazer, e aí geralmente é deferida, se ele tiver sob controle de medicação, enfim. Essa saída terapêutica é deferida, geralmente sexta, segunda, enfim. Essa questão do lapso temporal, quem vai definir é o juiz da vara de execução junto com os profissionais. E quem não tem família, cabe a saída terapêutica. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, os profissionais, tem um caso muito conhecido, que é o Marcelo, é um meu xará, eu conheci pessoalmente, ele já está há mais de 20 anos no Henrique Roxo. Então, ele tem uma mãe que o acompanha, a doutora deve conhecer esse caso, o doutor Eduardo também conhece. Ele tem uma mãe, eu conheci a mãe dele, uma lutadora, conheci a mãe do Francisco aqui, que eu citei também, conversava muito com ela, a mãe enfim, de alguns internos, e a luta é justamente essa. Pelo menos para os que estão encarcerados conseguirem as saídas terapêuticas. Lógico que eu não estou aqui chancelando a saída terapêutica, porque aí, por via reflexa, eu estaria chancelando a medida de segurança de internação. O ideal é a medida de segurança com tratamento ambulatorial, acompanhado na rede CAPES. Entretanto, para amenizar, para mitigar os efeitos de quem está sob uma medida de segurança de internação, o Instituto das Saídas Terapêuticas é um bálsamo, né, para quem está sofrendo ali. E quem não tem família, os profissionais acompanham. Geralmente dão uma volta, um dia, 2 ali, pelas cercanias ali do Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico. Eu fico até curioso, eu procurei, eu não sei se... Aqui não tem medida de internação, mas sim em outros estados por aqui. Tem um Instituto das Saídas Terapêuticas, enfim, lá, a doutora tem lá em Pernambuco também, né? Enfim. Então fica aí, eu quis trazer esse instituto até porque aqui não tem internação, achei que não conheciam, peço perdão a quem já conhecia. E aí eu queria agradecer da seguinte forma, né? Antes de fazer o agradecimento, queria destacar aqui que tem
alguns programas, eu queria trazer mais diplomas legais. Eu peço desculpas aí se eu apreciei um pouco, mas há o De Volta para Casa, salvo engano, a De Volta para Casa, né? Foi a lei sancionada pelo Lula, lei 10.000, peço perdão agora que eu esqueci os demais números da lei, mas é a lei, o programa De Volta para Casa. É um dos programas para reinserção social, né, para ressocialização de quem foi sentenciado à medida de segurança. Há um subsídio, né, valor diminuto, para que o indivíduo possa ali se manter, ali, pelo menos ali com medicação. Lógico que não é o ideal, Então, fica aqui, eu quero registrar na minha fala, agradecer a todos aí por estarem essa hora aí me escutando, e a todas, mas que fique aqui a grande luta, que eu sempre falo com a doutora Ana Paula, com o Eduardo, com o Marcos, que a gente leve à frente esse espírito de inconformismo em relação ao manicômio judiciário. Que a gente leve esse espírito de inconformismo com a recalcitrância de alguns membros do Poder Judiciário dos Estados da Federação de aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal. E eu gostaria de sintetizar essa luta, esse espírito de inconformismo, numa poesia. Eu, como historiador, gosto muito aí das artes também, enfim. E eu trouxe esse trecho da poesia do Bertolt Brecht para vocês. É um trecho que eu carrego no meu coração quando eu vou atuar em todo e qualquer caso que seja de inimputabilidade. Que vocês sejam sempre que vocês tenham o Brecht, essa citação na mente de vocês e no coração de vocês, que cada um seja aqui um Dom Quixote, né, na luta pelo ideal, como o Marcos bem destacou, na luta pela consolidação. E não é algo fora da realidade. Já existe no estado de Goiás, para finalizar, peço desculpa por ter extrapolado o tempo, o programa de atenção integral ao louco infrator, né, o PAILI. Foi idealizado, dentre outras pessoas, pelo promotor do estado de Goiás, o doutor Haroldo Caetano. É um programa fenomenal. Né? Lógico que tem que se aperfeiçoar, mas é um programa pioneiro. No estado de Goiás não tem medida de internação, né, em relação à medida de segurança. E que a gente conserve esse espírito quixotesco e a frase: nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigado.